Buenas, Caterina. Buenas. Buenas é uma boa palavra. Serve para qualquer hora do dia e da noite. Tá demorando um pouquinho para começar a gravar. Só um pouquinho, gente. Enquanto isso, eu vou compartilhando a tela. Gravando, então. Ótimo, pessoal. Então agora eu estou compartilhando a tela com vocês. E, como de costume de exercício, é direto exercício sem apresentação nenhuma. Espero que vocês tenham acompanhado então as lições dessa semana, que basicamente eu baseio esses exercícios nessas lições, né, para não ser repetitivo com o que já foi passado nas lições e ensinar um pouquinho mais de conceitos para vocês, ok? Tem uma dúvida de um colega, Gustavo, que eu vou colocar como último exercício, ok? Então, essas aulas de regência eu costumo colocar as dúvidas para o final, que seria, digamos, equivalente ao horário de atendimento. Já na tutoria eu resolvo só dúvidas, se tiver dúvidas suficientes, se não, aí eu resolvo exercícios a mais. Vamos lá. Então, o que o primeiro exercício que eu selecionei para vocês nos diz? Um campo elétrico de magnitude 3,50 kN por Coulomb é aplicado ao longo do eixo X. Calcule o fluxo através de um plano retangular de 0,350 metros de largura e 0,700 metros também de altura, assumindo que, na letra A, o plano é paralelo ao eixo YZ. O plano é paralelo ao eixo XY. O plano contém o eixo Y e sua normal faz um ângulo de 40 graus com o eixo X. Perfeito. Vamos, então, à solução. Então, na letra A, o que ele está nos dizendo é que a gente tem... Vamos lá. Desenhar aqui. Não é a coisa mais fácil, mas aos poucos eu estou pegando prática com a mesinha. Então, temos o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Opa. Então, ele diz que nessa letra A, a gente está... Vamos voltar aqui, é o eixo... Não, ele está no eixo YZ, paralelo ao eixo YZ. Então, YZ, plano YZ, desculpa. Então, a gente tem algo que está aqui, este plano, ok? Então, vamos desenhá-lo aqui. Então, é este plano que nós temos, ok? E o nosso campo elétrico está na direção X, ok? Não vou me inventar de fazer linha de campo aqui, que não vai dar certo. Então, basicamente, ele está perpendicular a esse plano, o qual ele quer que a gente calcule o fluxo. E como a gente calcula o fluxo? A gente tem o φE. Eu olho esse φ, eu sempre lembro daquela navezinha do Star Wars. Do lado negro da força. Tudo bem. Então, o fluxo ele é dado então, pelo produto escalar do campo vetorial com a nossa elemento de área vetorial. Né? Lembrando que o elemento de área vetorial basicamente é a normal da superfície vezes a área desse elemento diferencial. Isso eu abordei nas lições para vocês, para quem não lembrava. Então, a gente pode levar isso para uma notação escalar e a gente fica então com a integral de E cosseno θ dA. Okay, não vamos entrar ainda na questão do ângulo aqui, a gente não precisa, mas o campo elétrico, nesse caso, ele é constante, ele até dá a magnitude do campo, e então o nosso θ também vai ser constante, porque ele sempre faz o mesmo ângulo com o campo elétrico, porque a superfície é plana. Então a gente pode tirar esses dois termos de dentro da integral, a gente fica com E cosseno de θ, a integral de dA, ok?
E a integral de dA é basicamente igual à área. Então, o nosso fluxo elétrico fica como EA cosseno de θ. Perfeito, isso aqui vai valer basicamente para todas as alternativas desse exercício. Então, nós temos agora o valor do nosso θ. O θ é zero, porque o ângulo entre a normal da superfície, vamos pensar aqui a normal da superfície. Então, essa é a normal da superfície, esse é o nosso campo. O ângulo entre eles é zero. Então, θ é igual a zero. Cosseno de zero é igual a 1. Então, nós ficamos com EA como sendo o nosso fluxo elétrico aqui, nessa alternativa A. Vou colocar aqui a alternativa A. E isso, então, temos os valores, que é 3,50 vezes 10 na 3. Isso já tudo nas unidades de SI. E a área, que vai ser 3,50, 0,350, desculpa, aqui ficou um ponto. Tem que ser vírgula. Nossa, peraí que eu troquei tudo, eu vou apagar isso aqui. 0,350, isso sim, agora o ponto aqui é 0,700. Eu faço um pouco de confusão com ponto e vírgula, gente, porque em inglês, quando a gente vai escrever artigo, a gente tem que usar ponto, na aula aqui tem que usar vírgula. Se fica confuso, é só me avisar, ok? Ótimo, então o nosso fluxo elétrico, fazendo essa multiplicação aqui, vai ficar como 858 newton vezes metro quadrado, dividido por coulomb. Ok, gente. Então, alternativa A, o fluxo elétrico está calculado. Vamos para a alternativa B. Alternativa B, ele diz agora que o plano, qual ele quer saber o fluxo elétrico, ele está no plano paralelo ao plano YX. Então vamos desenhar de novo aqui nosso eixo cartesiano. Então X, Y, e aqui está o nosso Z. Então ele falou que está no plano YX, então está aqui. Ok? E o nosso campo elétrico, lembrando que está na direção positiva do X. E agora, qual é o fluxo? A normal, agora, então está nessa direção Z. Ok? Então, basicamente, eu tenho o campo elétrico. Vamos fazer uma projeção aqui como se fosse de cima. Então, estou projetando no plano ZX. Então, vamos pensar aqui. Desculpa. Então, aqui temos o Z. E aqui temos o X. Então, a normal do nosso plano está aqui. E o nosso campo elétrico está aqui. Então, ixi, ficou horrível esse, mas aqui é o campo elétrico, ok? E a gente fica com um ângulo de 90 graus entre os dois. Então a gente vai aplicar a nossa equação φ igual a E a cosseno de θ, só que o θ é igual a 90. Então, se esse θ é igual a 90 graus, cosseno é igual a zero. Então, isso aqui tudo é igual a zero, ok? 0 graus não, zero. Então não há fluxo elétrico nesse plano, porque ele é perpendicular. Na verdade, o plano é paralelo ao campo elétrico. Se o plano é perpendicular, é a normal do plano, ok? Então, se o plano está na mesma linha, ele é paralelo ao campo elétrico, não vai haver fluxo, ok? Isso é um conceito importante de vocês saberem, entende? Então, o campo está aqui e o plano está exatamente paralelo a ele. Então, isso quer dizer que vai levar a uma normal do plano ser perpendicular, que dá 90 graus, e o cosseno de 90 é zero. Perfeito. Então, eu tenho que criar mais uma página aqui para fazer a letra C. Subestimei o espaço utilizado. Ótimo. A letra C é a letra um pouquinho mais chata, ok, gente? Então, a letra C,
a gente tem o seguinte. Vamos desenhar de novo aqui o nosso eixo cartesiano. Então, temos o Z, o X e o Y. Ótimo. Agora, ele diz que a normal do plano forma um ângulo de 40 graus com o eixo X. Então, vamos pensar que a gente tem 40 graus, vai ser algo mais ou menos assim. Esse aqui é a normal do plano, ok? Então, esse aqui é o θ formado. Agora, se a normal está assim, então o nosso plano tem que estar perpendicular à normal dele. Então, desenhamos assim. Agora, puxamos aqui a parte. Esta parte. Opa. E agora, aqui. Então, perfeito. Então, nosso plano tem uma certa angulação. Ele não está paralelo a nenhum plano. Ele contém o eixo Y, ele fala e forma... Então, está aqui, está contido o eixo Y, e forma esse ângulo, a normal dele forma esse ângulo θ de 40 graus. Deixa eu puxar uma setinha aqui. θ igual a 40 graus. Só ficou meio ruim aquele θ lá. Com esse X. Perfeito. Então, como nós calculamos o fluxo, vai ser o nosso fluxo elétrico igual a magnitude do campo, vezes a área, vezes o cosseno de θ. O θ é justamente o ângulo entre a normal do plano e o campo elétrico. O campo elétrico está na direção mais x. Então, esse ângulo de 40 graus é o que é formado entre o campo elétrico e a normal do plano. O cosseno de θ vai ser igual a 40. Substituímos, então, aqui a magnitude do nosso campo, que é 3,50 vezes 10 na 3. Eu estou já fazendo sem unidade, porque está tudo no sistema internacional, então eu sei que vai dar a unidade correta. Mas é arriscado fazer assim. Vocês que não estão com tanta prática, eu recomendo colocar as unidades sempre. Mas senão eu perco bastante tempo e a gente acaba resolvendo menos exercício, ok, gente? Eu já fiz alguns exemplos para vocês com as unidades sendo carregadas. Então, fica isso aqui. Fazendo a multiplicação de todos esses termos, então, a gente fica com 657 Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Então, está calculado o fluxo. É importante lembrar que, basicamente, quando a gente está fazendo esse cosseno de 40, a gente está projetando. Então, isso aqui é como se eu estivesse fazendo algo, então, que estivesse nesse plano Y, paralelo ao plano YZ, ok? Seria aqui uma projeção. Como se eu estivesse projetando, essa superfície fica uma rampinha aqui, deitada. Então, eu tenho essa... É como se eu calcular o fluxo, então, nessa superfície aqui que está no plano YZ, basicamente o que eu estou fazendo é o mesmo, então, seria o mesmo que o fluxo nessa outra que o exercício propôs. Basicamente, sempre quando você está calculando o fluxo, você está acabando que projeta a superfície na direção do campo elétrico. Então, quando você coloca esse cosseno de 40 aqui, basicamente você está considerando essa área como sendo só a dessa projeção aqui no plano YZ, ok? Que é o plano que é perpendicular ao campo elétrico. Isso depois eu vou usar em mais um exercício que basicamente calcular de fato sem projeção seria bastante complicado, digamos, para não dizer pior. Ótimo. Agora, vamos a outro exercício. Aqui a gente já está também falando de fluxo, mas usando a ideia da superfície gaussiana, ok? Então, o enunciado é o seguinte: uma carga pontual é colocada no centro de um anel uniforme de carga linear lambda e raio A, como mostrado na figura. Determine o fluxo elétrico total através da esfera centrada na carga pontual, com raio R, sendo R menor do que A. R menor do que A significa que essa esfera está nessa região interna ao anel, ok? Então ela está
entre o anel e a carga pontual. O que a lei de Gauss vai nos dizer? Que o nosso fluxo elétrico é igual às cargas internas dividido por ε0. Cargas internas, ou seja, todas as cargas que estão dentro dessa superfície gaussiana. O que está fora não interessa. Então, qual é a carga dessa partícula aqui que está dentro da esfera? É Q. Então, o nosso fluxo elétrico é Q dividido por ε0. Mas e o anel? O anel não faz nada, ele está fora da esfera, entende? Então, não há contribuição do anel para essa esfera gaussiana que tem um raio R menor do que o raio A do anel. Então é um problema muito, muito simples. Ele pode parecer complicado, porque tem um anel, uma esfera, uma carga pontual, mas na verdade você tem que simplesmente aplicar o conceito da lei de Gauss, explicar que só as cargas internas que contam. Então é basicamente esse o argumento. Lembrando só do que eu já dei na lição, por que o que está fora da superfície gaussiana não conta? E basicamente, vamos pensar aqui, acho que a gente tem um elemento de carga dq aqui. Ok, vamos pegar esse elemento de carga dq. E ele causa um fluxo nessa parte aqui da superfície. Ok? Então, porque ele vai ter um campo, blá blá blá. Então a gente tem um fluxo aqui. E essa mesma linha continua e causa um fluxo aqui. Então, o que vai acontecer? Você soma, aqui você tem um fluxo negativo, porque está entrando a linha de campo, e aqui você tem um fluxo positivo, porque está saindo a linha de campo. Você soma esses dois a zero. O mesmo vale para um elemento de carga desse lado aqui. Não interessa tanto a simetria nesse caso, podia ser qualquer forma, podia ser só uma outra esfera aqui fora, que também causaria esse mesmo efeito. Então tudo que entra de um lado sai do outro. Então é zero. O que está fora da superfície gaussiana não conta. Ok? Então esse é o motivo do que está fora da superfície gaussiana não contar. Ótimo. Seguindo então, nem precisei dessa página aqui. Vamos para o exercício número 3. O exercício número 3 diz o seguinte: as seguintes cargas são colocadas dentro de um submarino: 5,00 microcoulomb, 9,00 microcoulomb, 27,0 microcoulomb. Desculpa, aqui é menos 9, ele cortou errado, aqui é menos 9 microcoulombs. 27,0 microcoulombs e menos 84,0 microcoulombs. Perfeito. Letra A. Calcule o fluxo elétrico total através do casco do submarino. Letra B. Há mais linhas de campo entrando ou saindo do submarino? Então vamos fazer essa conta. Vamos fazer aqui mesmo. Então, o fluxo elétrico vai ser dado por quê? As cargas internas dividido por ε0. Qual é a forma do submarino? Não interessa. Só interessa o que tem de carga dentro, ok? A geometria dessa superfície gaussiana não interessa para a gente aplicar essa equação para o fluxo. Então, quem são as cargas internas? São 5,00 microcoulomb, menos 9 microcoulomb, 27 e menos 84 microcoulomb. Somamos todas e dividimos por ε0, é claro. Então, 5,00 microcoulomb menos 9,00 microcoulomb mais 27,0 microcoulomb menos 84,0 microcoulomb. Isso tudo dividido, então, por ε0. ε0 é 8,85 vezes 10 na menos 12. Aqui eu estou colocando as unidades. Coulomb quadrado, Newton vezes metro quadrado. Essa é a unidade do ε0, ok? Para quem ainda não está habituado. Basicamente, a gente vai cortar esse quadrado do Coulomb com esse Coulomb daqui. A gente vai acabar com o Coulomb. Se esse passa para cima, então fica Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado, que é a unidade de
campo elétrico. Perfeito. Então, fazendo toda essa operação aqui, a gente vai ter o fluxo elétrico de menos 6,89 vezes 10 na 6 Newton vezes metro quadrado por cubo. Ótimo. Então, temos um fluxo. É simples. É só ter ideia do que. Então, o que esse exercício quer ensinar. Que não interessa a forma da superfície gaussiana, ok? É um submarino. O submarino tem quina, tem a parte de cima, tem uma infinidade de complicações geométricas. Mas isso não interessa. Interessa quantas cargas tem dentro e o fluxo vai ter que sair por algum... ou entrar por algum lugar dela. E a letra B, então essa é a letra A. A letra B, ele pergunta quantas, se entra ou sai mais linha. Como a gente tem um fluxo negativo, isso leva que entram mais linhas, ok? Entram mais linhas que saem. Entram mais linhas que saem. Perfeito. Porque o fluxo é negativo. Se o fluxo fosse positivo, aí sairiam mais linhas do que entravam. Esse é o significado do sinal do nosso fluxo elétrico. Então, é isto. Basicamente, está resolvido, então, o exercício número 3. Vamos agora para o nosso exercício número 4. Também simples, também aplicação da lei de Gauss, também essa questão da forma geométrica da superfície gaussiana. Então, 4 superfícies fechadas de S1 a S4, junto com cargas menos 2Q, Q e menos Q, são rascunhadas na figura. Encontre o fluxo elétrico em cada superfície. Novamente, então, o fluxo elétrico φE é igual à carga interna dividido por ε0. S1, então, qual é o fluxo elétrico na superfície S1? Para a superfície S1, nós vamos ter o seguinte fluxo elétrico. Vamos olhar S1. S1 é essa linhazinha aqui. O professor não é bom de cor, porque o professor é daltônico, ok, gente? Então, eu sei que nessa S1 tem menos 2Q e mais Q aqui dentro. Então, eu coloco quais são as cargas? Menos 2Q e mais Q, dividido por ε0. Menos 2Q mais Q é menos Q. Então, isso dá menos Q dividido por ε0. Então, esse é o fluxo elétrico dentro da superfície S1. Para a superfície S2, o fluxo elétrico φE é igual... Vamos olhar aqui S2. S2 tem uma carga mais Q e uma carga menos Q dentro. Então, mais Q, menos Q, dividido por ε0. Mais Q menos Q igual a zero. Então, o fluxo é zero. Perfeito. Vamos para S3. A S3 tem as 3 cargas aqui dentro. Então, nós temos que somar todas essas cargas. Então, isso dá menos 2Q, mais Q, menos Q, tudo dividido por ε0. Isso vai dar igual, então, a menos 2Q. Menos 2Q, ε, dividido por ε0. Então, agora vamos para a superfície S4. A superfície S4 não tem nenhuma carga dentro dela. Todas as cargas estão fora da superfície S4. Se está fora, o fluxo é zero. Então, aqui, o nosso fluxo elétrico na superfície S4 é igual a zero. Ok, gente? Então, se não tem carga dentro, não tem fluxo. Se só tem carga fora, o fluxo é zero. O professor tomar um cafezinho aqui. Bom, ótimo. Agora, eu creio que isso ajudou a fixar esse conceito para vocês, porque é um conceito simples, ok? São problemas que você tem que ter tido só uma leitura e feito algumas coisinhas, e não vão errar isso na prova, que é a parte fácil, ok, gente? Superfície gaussiana é tranquilo,
Está fora da superfície, não contribui. Está dentro, soma todas as cargas que estão dentro. Ok? Então vamos lá. Agora, de novo, superfície gaussiana, mas esse é o problema que eu estava falando para vocês, que pode ser bem complicado se você não fizer ele do jeito certo. Do jeito certo não, do jeito inteligente, digamos. Então, exercício número 5. Calcule o fluxo elétrico total através da superfície paraboloide devido a um campo elétrico de magnitude E0, na direção mostrada na figura. Então a gente tem essa superfície que tem esse pedaço plano aqui, que é um círculo plano, e essa outra parte aqui que é o paraboloide, essa outra parte do paraboloide, na verdade é um elipsoide cortado na metade isso aqui, ok? Então ele quer saber o fluxo justamente nessa região aqui, que é chatinha. Então a gente pode fazer, basicamente, se a gente tem o raio pequeno e o raio longo do elipsoide, né, como se pensar se a gente tiver a elipse aqui, né, então a gente tem esse R e esse D, isso é o elipsoide projetado em 2 dimensões. Então a gente poderia fazer essa forma geométrica, calcular esse fluxo através dela, mas isso seria bastante complicado. E como eu mostrei para vocês antes, o que entra de um lado sai do outro. Então, basicamente, se eu calcular o fluxo nesse plano, eu sei qual é o fluxo no paraboloide. Então, basicamente, o que vai dar? Eu tenho aqui vou ter um fluxo aqui que eu vou chamar de um φ PL do plano. E aqui eu vou ter um fluxo que é o fluxo do paraboloide, que eu vou chamar de φ PA. Aqui a gente está vendo que as linhas vão estar entrando. Então a gente vai ter um fluxo negativo. E aqui as linhas estão saindo. Então a gente tem um fluxo positivo. Basicamente o que eu estou dizendo aqui é que o fluxo no plano é igual a menos o fluxo no paraboloide. Perfeito? Então cálculo em um, posso obter o do outro. Qual a maneira geométrica mais simples de eu fazer a conta? No plano, porque eu não tenho que lidar com uma normal que está variando, não vou ter que fazer uma integral chata com coordenadas cilíndricas ou esféricas. Eu nem cheguei a fazer essa parte com... Dá para fazer em cartesiana também, óbvio, mas esse tipo de geometria esférica, elipsoidal e tudo mais pode ser bem chatinho. Então o que a gente faz? A gente sabe também que o fluxo total é 0, ok, gente? Daí que a gente tira que entra de um lado e sai do outro, ok? Então, só para ficar bem claro, o fluxo total é 0, mas o problema está pedindo o fluxo só nessa parte aqui. Então, como é 0, eu sei o que entra e sai, o que é no plano, ele vai ser igual a menos o que é menos o do elipsoide, no paraboloide, desculpa. Então, vamos calcular o fluxo no plano. Então, o fluxo no plano, ele é igual a EA cosseno θ, como eu já mostrei para vocês lá no primeiro exercício, ok? Aquela integral de linha do campo produto escalar com dA vai acabar caindo nisso aqui, porque a gente tem uma superfície plana. Se o cálculo fosse feito no paraboloide, não seria tão simples assim. Perfeito. Então, temos o valor do campo, campo E0, eu acho que eu não coloquei isso no enunciado, mas o campo é E0, tanto faz. É um valor de campo. E qual vai ser a área? Então, a área desse círculo aqui vai ser πr ao quadrado. πr ao quadrado. Vezes o cosseno do ângulo formado entre a normal do plano, okay, e o campo elétrico, que é 180 graus. Então, isso vai nos dar, substituindo isso aqui dá menos 1, então isso aqui vai dar menos E0 πr ao quadrado. Ótimo. E o que a gente viu antes? O que entra num lado, sai do outro.
E o fluxo no plano é igual a menos o fluxo no paraboloide. Eu tenho fluxo no plano, então, basicamente, o fluxo no paraboloide vai ser eu inverter o sinal do fluxo no plano. Então, o fluxo no paraboloide vai ser E0 π r ao quadrado. E está resolvido. Ok? Sem integral de linha, integral de superfície complicada, é algo bastante direto, calculando no plano. Bom, vamos seguindo então. Exercício 6. É o último exercício antes do exercício que eu separei para dúvida. É isso? É. Então vamos lá. Uma esfera sólida de raio de 40 centímetros tem uma carga total positiva de 26,0 microcoulomb, distribuída uniformemente pelo seu volume. Calcule a magnitude do campo elétrico para as seguintes distâncias do centro da esfera. A, 0 centímetros, B, 10 centímetros, C, 40 centímetros e D, 60 centímetros. Perfeito. Se a carga está distribuída uniformemente pelo volume da esfera, ela tem que ser isolante, ok? Porque se fosse condutor, ia estar na superfície. Então vamos resolver o caso para essa superfície esférica isolante. Primeiro, vamos olhar os dois casos, antes de sair fazendo raio já e tudo mais. A gente tem distâncias maiores e menores que o raio da esfera. Então a gente vai ter superfícies gaussianas que estão dentro da esfera e outras estão fora da esfera. Como a gente faz para o raio da nossa esfera gaussiana maior que o raio da esfera? Esse é o caso mais simples. Então isso aqui a gente vai ter um φe, que é igual a integral de superfície do campo elétrico vezes o diferencial de área. E isso, pela lei de Gauss, é igual a carga total dividido por E0. Como a gente está com um raio maior que o raio da esfera, toda a carga está no interior dessa nossa carga, dessa nossa superfície gaussiana. Então, vamos pegar essa expressão aqui. O campo, a gente está tratando de uma esfera fora de outra esfera. Então, no fim das contas, o campo elétrico sempre vai ser igual em toda a superfície gaussiana, ok? Então, basicamente, eu tenho uma esferinha aqui, e eu tenho uma superfície gaussiana aqui. Então, essa distância aqui sempre vai ser igual digamos, do centro da esfera até a superfície gaussiana. Então, o campo elétrico é sempre constante na superfície gaussiana, então eu posso tirar ele de dentro da integral. E a gente fica, então, com E integral de dA. E vai ser também sempre paralelo, ok? Então, o cosseno entre os dois é 1. Então, eu fico já com esse termo escalar aqui, EDA. E aqui, carrego ainda esse Q dividido por ε0. Então, qual vai ser a integral? Essa integral é basicamente a área de superfície dessa esfera gaussiana. Então, E vai ser igual a 4 π r ao quadrado. E a integral de dA é A, e a área é isso aqui. Isso igual a Q dividido por ε0. Agora isolamos o E. Ficamos com Q dividido por 4 π ε0. Esse é o campo elétrico, então, para quando a gente está com o raio da superfície gaussiana maior do que o raio da esfera. Agora, como a gente faz para quando o raio da superfície gaussiana é menor que o raio da esfera? Então, aqui a gente tem a esfera e a nossa superfície gaussiana está... ficou muito horrível. Está dentro dessa esfera. Então, aqui está a esfera. E vamos fazer uma coisa aqui um pouquinho. E essa é a superfície gaussiana. Está dentro, com raio menor, ok? Mas ambas concêntricas. Então, vamos lá. Qual vai ser a carga, então, dentro dessa superfície gaussiana? Aqui a gente não tem a carga toda. Então, o nosso Qin
Ele vai ser igual a densidade de carga vezes um V', que é o volume dessa nossa superfície gaussiana. Então, isso vai ser a densidade de carga vezes 4/3 de π r ao cubo, sendo R o raio da nossa superfície gaussiana. Lucas, você me perguntou onde foi parar o R quando isolou o E. Deixa eu ver se eu não esqueci. Ah, não, eu esqueci do R ao quadrado aqui, desculpa, Lucas. Boa observação. Tá aqui o R ao quadrado. Bom que você viu que eu esqueci de escrever, mas é 4πε0 dividido por R ao quadrado, ok? Se eu não responder o chat e continuar falando, pode abrir o microfone e dizer, professor, tem dúvida. Ok? Porque aqui eu já segui e não tinha visto antes, Lucas. Não tenho vergonha de abrir o microfone, ok? Aqui estamos só em 19 não, acho que são 17 alunos, né? Contando aqui, porque conta eu e a tela como 2 participantes. Perfeito, obrigado pelo aviso, tinha faltado o R quadrado, sim. Então vamos voltar aqui. Então a gente tem a nossa carga dentro da nossa superfície gaussiana como sendo ρ vezes o volume da superfície gaussiana. Então deixamos isso aqui guardado aqui, ok? E como a gente calcula então o nosso fluxo elétrico? Como a gente aplicando a lei de Gauss, a gente vai ter que é a integral de superfície do E dA, como sempre. Isso é igual às cargas internas dividido por ε0. Nesse caso aqui eu já coloquei o Q direto, porque toda a carga da superfície estava dentro, porque a superfície gaussiana era maior que a esfera. Aqui não é o caso. Então, novamente temos sempre o campo paralelo à normal da superfície gaussiana, e o campo elétrico sempre vai ser constante também, nesse caso. Não tem nenhuma assimetria. Então podemos tirar o campo elétrico de dentro da integral e a gente vai acabar então com integral de dA, o cosseno entre os dois, cosseno de 0 é 1. Então fica isto. E aqui podemos substituir o nosso Qin, que é o ρ 4/3 de π r ao cubo. Isso tudo dividido por ε0. Então peguei esses dois termos aqui e trabalhei algebricamente. Então, aqui ficamos com a área. A área da nossa superfície gaussiana. Ok, gente? Porque o fluxo é sempre calculado na superfície gaussiana. Então não pode confundir as áreas das duas esferas que estão em questão. Isso aqui já escrevendo de uma maneira um pouquinho mais bonita, R ao cubo ρ dividido por ε0. Aqui a gente já vai cortar várias coisas, ok? Então vamos... eu estou sem a troca de cor hoje, esqueci de fazer o meu script funcionar, mas vamos colocar aqui E é igual... Isso vai dar... Já cortando e passando tudo que tem que passar, isso dá ρ dividido por 3 ε0 R. Então só isolei o E aqui. Esse 4 corta com esse 4, esse π corta com esse π, esse R quadrado vai deixar esse R na 1. Então sobra o ρ, sobra o ε0 e sobra esse 3 aqui. Ok? É isso que nos sobrou. Agora, vamos levar em conta o seguinte. Deixa eu fazer um quadradinho aqui. O ρ, qual que é a densidade de carga volumétrica nesse caso? Giovana, agora eu vi que é Giovana. 4/3 de π r ao cubo vem de onde? O volume, esse velhinho aqui, ó. Esse velhinho. Basicamente eu estou querendo saber quanto de carga tem dentro da minha superfície gaussiana. Então eu estou aqui nessa superfície gaussiana que está dentro da esfera. Então eu não tenho toda a carga Q, como eu tinha nessa aqui, que eu estava fora da esfera. Então eu tenho que saber qual parte da carga está dentro da superfície gaussiana para eu saber o fluxo, porque só importa o fluxo das cargas que estão dentro. Então o que está fora da superfície gaussiana não causa fluxo. Fluxo resultante total, é claro. Então, esse V' é o volume da esfera gaussiana. Ok? Perfeito. E a área também é da área da superfície gaussiana.
E como eu calculo, então, como eu obtenho essa densidade volumétrica aqui? Aí agora eu sei que eu tenho uma carga Q total na esfera, então eu tenho Q na esfera, e eu divido pelo volume da esfera carregada, esfera total, porque aqui eu tenho que calcular a carga por unidade de volume dessa esfera de fora aqui. Ok? Então isso dá 4/3, é o volume dela, né? O volume dela total, de π a ao cubo, ok? Então essa é a densidade de carga volumétrica da esfera carregada. Aí não tem nada a ver com a esfera gaussiana. Mas eu tenho que saber esse ρ para eu determinar a carga não em termos da densidade de carga, mas a carga já como um número em função da carga total. E a gente também sabe que ε0 é igual a 1 dividido por 4 π KE, ok? Isso já das lições anteriores vocês já viram, então sem novidades para esse cara. Vamos substituir isso aqui nessa nossa equação do campo. Então nós vamos ficar com esse Q dividido por 4/3 de π a ao cubo, dividido então por 3 vezes 1 dividido por 4π KE. Tudo isso vezes o Rzinho que está aqui fora. Então assim, o nosso campo elétrico fica igual, cancelando todos os termos, passando o que tem que passar para cima. Vamos fechar um parênteses aqui. A gente acaba então com KE, Q dividido por A ao cubo, vezes o R. Então esse é o campo elétrico para quando a gente tem uma superfície gaussiana dentro da esfera, ok? Com o R da superfície gaussiana menor que o A, que é o raio da esfera. E aqui esse é o campo para quando a gente tem um raio maior que o raio da esfera. Ok. Essa é a parte difícil do problema, na verdade. E isso tá resolvido, ok, gente? Eu resolvi de novo aqui, mas tem um exercício resolvido que eu gravei na lição, eu não vou lembrar o número da lição agora, mas nessa semana de Lei de Gauss tem um exercício resolvido que eu faço isso aqui já. Se não, tem um exercício resolvido do livro que também explica isso. Mas eu tenho quase certeza que eu gravei um vídeo com justamente essa solução aqui. Para quem tiver dúvidas, e essa videoaula aqui, essa aula de regência não explicar, tenta achar esse vídeo do exercício resolvido. Se não achar, me pergunta. Eu posso indicar. Perfeito. Agora tem que criar mais um slide, porque esse aqui já morreu só nessa parte inicial. Aí a gente resolve o problema de fato. O problema de fato vai ser bem direto. É bem mais rápido que isso aqui. Então vamos lá. Aplicando então para a letra A. Na letra A, o nosso raio da superfície gaussiana igual a zero. Se o raio é igual a zero, bom, nós vamos aplicar nossa equação para o campo, para quando ele quer saber o campo, obviamente, a um raio, para uma superfície gaussiana de raio zero. Nossa equação para superfície gaussiana dentro da esfera é esta. Como o raio é igual a zero, tudo isso aqui fica igual a zero. Então, o campo elétrico é zero no centro dessa superfície. Na letra B, ele quer saber para um raio igual a 10 centímetros. Então, a gente tem um raio de 10 centímetros. O raio da esfera A é igual a 40 centímetros. Então, a gente aplica novamente R menor que A, que é essa equação aqui de cima. Então, o campo elétrico é igual a KE, Q, R, dividido por A ao cubo. Agora, substituímos esses valores todos. Então, a gente tem a constante de Coulomb, que é 8,99 vezes 10 a 9, vezes
26,0 microcoulombs, então é 10 a menos 6, e 10 centímetros, que é 0, eu não preciso desse parênteses aqui, 0,10 metros, dividido então por A ao cubo. O A, que é 40 centímetros, 0,40 metros ao cubo. Isso tudo vai me dar um campo elétrico de 365 kilonewtons por coulomb, ok? Esse, então, é o nosso campo elétrico a um raio de 10 centímetros do centro da esfera. A letra C. O raio é igual a 40 centímetros. Então, o raio é igual ao A. E agora? Que fórmula eu uso? Eu fiz para maior e menor que o A. Esse é igual. Na verdade, tanto faz. Se você usar tanto uma como a outra, vai dar o mesmo resultado, ok? Porque no fim das contas, quando você está na superfície, toda a carga está dentro da superfície gaussiana. Então é isso que você tem que saber, na verdade. O quanto da carga está dentro da superfície gaussiana. Se você está com um raio igual ao raio da esfera, R igual a A, então toda a carga está para dentro. Então podemos usar por simplicidade a equação E igual a KEQ dividido por R ao quadrado. Então, que é o caso do R maior que A. Mas se usar o de R menor que A, também vai. Eu fiz até o teste, dá exatamente a mesma coisa. Então, aqui temos a constante de Coulomb, vezes a carga total da esfera, que é 26 microcoulombs, então vezes 10 a menos 6, para ser micro, dividido, então, pelo raio da superfície gaussiana ao quadrado. E isso vai nos dar um campo de 1,46 meganewton por coulomb. Simples. No fim das contas, é uma pegadinha no sentido de você saber qual equação aplicar. Mas qualquer jeito que você resolver dá certo. Então não é pegadinha nenhuma. E vamos para D, que ele dá um raio de 60 centímetros, ok? Então é o caso do R maior que A, sem muitas dúvidas. Nenhuma dúvida. Então usamos o constante Coulomb vezes a carga dividido pelo R ao quadrado. Então isso nos dá, substituindo 8,99 vezes 10 na 9. A carga total, que é 26,0 vezes 10 na menos 6, é microcoulomb, então é menos 6. E o raio aqui da minha superfície gaussiana, em metros. E isso nos dá, então, um campo elétrico de 6,49 deste exercício. A minha sugestão é apliquem essa equação aqui do R menor que A também para esse caso da C. Vocês vão ver que vai dar também 365 kilonewtons por coulomb. No fim, você chega na expressão do R maior que A partir do R menor que A. Ok? É simples. Então vamos lá. Agora, um exercício que foi uma dúvida, exercício 4 da lista de revisão. Ele diz o seguinte: uma placa quadrada de cobre com lados de L igual a 0,49 metros, sem carga líquida, é colocada em uma região de campo elétrico uniforme, com E igual a 1,17 vezes 10 na 5 newtons por coulomb, orientado perpendicularmente à placa. Encontre a carga total em cada face da placa. Use ε0 como 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb por metro quadrado. Dê a resposta em coulomb. Então, lembrando vocês, se diz para usar esse valor, use esse valor. Porque é importante para a resposta não ficar longe do que você calculou. Então, o que nós temos aqui? A gente tem, então, uma placa de cobre
Ou seja, cobre é metálico. Ele não fala que é metálico, mas cobre é metálico. E a gente tem um campo elétrico E que está nessa direção, que é perpendicular à placa. Ok, só vou desenhar uma linha de campo, porque eu ainda não tenho habilidade suficiente para desenhar bem nessa mesinha aqui. E o que acontece quando a gente tem, então, uma placa carregada? Então, novamente, eu indico, tem um exercício resolvido que eu fiz, bastante semelhante, que está nos vídeos das lições, ok? Dentro dos exercícios tem essas coisas. Aqui é um exercício resolvido do livro do Serway, que é a nossa literatura, para essa disciplina também lá. Então lá, o que eu faço é encontrar justamente esse fluxo. No caso de lá, eu acho que era só uma superfície carregada positivamente, mas a gente pode usar esse conceito. Bom, o que acontece então com uma superfície metálica carregada? Vamos lá. Carregada não, quando está sobre um campo elétrico. Eu vou deixá-la com uma certa espessura aqui, porque é importante. Então a gente tem as linhas de campo aqui, ok? Vamos lá. Várias linhazinhas de campo, várias linhazinhas de campo. O que acontece com o campo dentro de um condutor metálico? O campo dentro do condutor metálico é zero. Sempre. Em todo ele. Ok? Isso acontece por quê? Porque as cargas num condutor metálico, elas podem se mover, ok? Então, se eu tenho lá os meus elétrons que estão nos núcleos dos átomos metálicos, os mais externos da camada de valência, eles podem se movimentar livremente. Não exatamente livre, ok? Mas a gente pensa assim para facilitar a argumentação. Ele tem... Isso é para IAM, ok? A IAM vocês aprendem exatamente como um elétron se comporta dentro de um metal. Então, o que acontece? Quando eu aplico esse campo, eu faço as cargas se movimentarem. Então, linha de campo entrando, ela entra nas cargas negativas, ok? Então, esse lado da esfera fica com uma carga negativa. Da esfera não, do plano da placa carregada fica com carga negativa. E o outro fica com carga positiva, ok? Então, você vai ter cada lado com uma carga. E aí, esse dipolo formado aqui dentro, basicamente, forma outro campo elétrico, que anula o campo elétrico externo. Então, as cargas se reorganizam dentro do metal de maneira a anular o campo que está incidindo sobre ele. No momento que o campo ficou zero dentro do condutor, cessa o movimento de cargas. Aí o sistema fica em equilíbrio e é o que a gente está analisando aqui. E o que o problema quer saber é quanto tem de carga em cada lado dessa placa metálica. Então, como a gente faz isso? A gente encontra aí, por conta desse exercício resolvido aqui, você vai achar que o fluxo elétrico é 2 vezes EA. Aqui ele está aplicando para um cilindro. Então ele pega a área desse cilindro, aqui o campo, ele pega para os dois lados. Mas o que a gente quer saber é só para um lado da nossa superfície cilíndrica. Mas vamos seguir com essa conta aqui, como se a gente estivesse resolvendo isso para esse cilindro, a gente acha o fluxo, então, nessa superfície e nessa superfície aqui, ok? Então, referente a essas duas componentes aqui. Ele é 2 vezes EA, porque você soma esse aqui com esse aqui. E cada um dá EA. Como a gente já viu, o campo causa um fluxo de EA cosseno θ. Aqui o cosseno θ, cosseno de 0, que é 1. Soma esse com esse, dá 2 vezes o EA, então. E isso, desculpa os cachorrinhos. Pela lei de Gauss, então é a carga interna dividido por ε0. Então, ficamos com a nossa expressão da lei de Gauss.
Qual que é a carga interna? A carga interna vai ser dado, então, por sigma vezes a área. A área, aqui, nesse caso, dessa interseção. Ok? Dividido por epsilon zero. Então, essa superfície aqui a gente está usando só para achar a expressão. Depois a gente vai para toda a placa, que é o que a gente precisa. Então, isolando o campo elétrico dessa expressão aqui, a gente vai ficar com E igual a sigma dividido por 2 epsilon zero. Isso, então, para os dois lados da placa. Para os dois lados da placa. Agora, se nós pegarmos apenas um lado da placa, então, para um lado, nós vamos ter metade disso, porque a gente vai matar esse 2, então esse 2 aqui some. Então, campo elétrico é igual a sigma dividido por epsilon. Ótimo. Agora, a gente pode, digamos, trabalhar a partir disso aqui para acharmos a carga. Então, ok. Aqui vamos isolar o sigma. Okay? O sigma vai ficar igual a E vezes o epsilon zero. A gente tem o valor do campo e a gente tem o valor do epsilon zero. Então, o sigma, substituindo E, que é igual a 1,17 vezes 10 na 5, vezes 8,85 vezes 10 na menos 12, que é o epsilon zero, isso nos dá um sigma que é igual a 1,04 vezes 10 na menos 6 coulomb por metro quadrado. Então temos a densidade de carga linear. Agora basta nós multiplicarmos pela área. Então qual que vai ser a carga num lado da placa? Vai ser o sigma vezes a área da placa. A gente sabe quanto tem de carga por metro quadrado. Basta multiplicar pela área, que é em metros quadrados. Então, ficamos aqui com o nosso sigma, que é 1,04 vezes 10 na menos 6, vezes a área. E cada lado da nossa placa é de 0,49 metros. Isso ao quadrado. Então, deixa eu escrever, a carga Q fica igual a 2,486 vezes 10 na menos 7 coulomb. Vejam que agora vamos voltar às alternativas. Então essa é a carga. Essa é a carga em um lado da placa. Okay? As alternativas. Então eu achei, só para deixar claro aqui, 2,86 vezes 10 na menos 7 coulomb. Eu coloquei coulomb lá? Coloquei. Ótimo. Senão eu já ia me tirar um ponto. Arredondando isso aqui, como eu tenho só duas casas decimais nas minhas respostas, 2,49 vezes a menos 7 coulomb. Então, nesse caso, é a letra A que é a resposta. Então, perfeito. O colega de vocês perguntou que ele achou algo como 1,5 vezes 10 na menos 6. Uma ordem de grandeza de erro, gente, é muito erro. Então, provavelmente não é arredondamento quando isso acontece. Provavelmente é algum erro na resolução mesmo. Aí você não consegue fazer, você pergunta para o professor. Eu estou aqui exatamente para isso, ok? Além de preparar as videoaulas de vocês. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, ok, pessoal? Tem ainda mais uma semana com as lições às quais eu preparei o vídeo. Então, a semana que vem vocês vão ter potencial elétrico, ainda com os vídeos meus. E a partir da semana de capacitância, que é depois da semana que vem, outro professor que vai estar gravando os vídeos das aulas. Então, só para não acharem estranho quando trocar de professor nos vídeos. Mas, obviamente, as regências e tutorias a gente continua da mesma maneira, ok? Aí eu vou olhar o material que os outros professores prepararam e tento preparar em cima disso os exercícios para a gente resolver aqui. Bom, estou aberto para dúvidas e perguntas, então, pessoal.
alguma coisa? Lucas pergunta: professor, tenho dúvidas sobre o exercício 5. Não fiquei muito convencido que a carga que entra no plano é antiparalela que sai no elipsoide lá. Vamos voltar então ao nosso elipsoide. Bonito elipsoide. É o seguinte. Basicamente, tudo que entrou por aqui, digamos, por esse plano, ele acaba saindo do plano. Saindo da superfície, desculpa. Porque o campo vai passar, basicamente. Não vai ficar aprisionado dentro de uma superfície gaussiana. Lembra que a superfície gaussiana é só uma ideia abstrata de algo que a gente usa para encontrar os nossos campos elétricos, ok? Então não é uma superfície de verdade ou algo do tipo. Então, por exemplo, esse do centro é simples, porque aqui realmente vai ser entrou aqui, saiu aqui. Ok. Esse aqui, por exemplo, ele vai ser algo aqui. Esse aqui, vamos fazer um pontinho, então. Esta linha de campo aqui vai ter esta saída aqui. O ponto é que então você vai ter várias e várias componentes aqui dessa do que entrou do outro lado, você vai ter aqui também. Só que, obviamente, visualizando é simples, né? Mas deixa eu fazer algumas linhas a mais aqui, só para tentar... Aqui já começa a ficar ruim de desenhar. Mas aqui a gente vai ter, então, a normal superfície aqui. Aqui a normal superfície aqui. Normal superfície aqui. Aqui é paralela. Aqui a normal superfície vai estar aqui. Aqui. Para desenhar certinho, senão eu fico louco. Então, essas normais aqui. Ok? No fim das contas, se você for, então, fazer a integral, né? Aqui você vai ter que fazer a integral, não tem jeito, porque vai normal, então esse ângulo θ, que aqui começa sendo zero, aqui já não é zero, que é maior que zero, aqui menor que zero no caso, né? Porque está para baixo, aqui é maior que zero. Então o θ varia. Aí você ia ter que fazer a sua integral de E dA. Então, esse produto aqui, a gente não consegue transformar no escalar de uma maneira tão fácil. Porque em cada ponto aqui a gente vai ter um ângulo diferente. Então a gente ia ter que fazer uma manobra algébrica aqui. Provavelmente a gente ia integrar em função de θ aqui, eu acho. Mas eu não sei como eu resolvi, eu não sei. Então teria que transformar esse produto EDA em algo para deixar um dθ. Eu acho que não fica dθ, não. Mas tudo bem, aí seria uma resolução bem difícil. Mas no fim das contas, o número em si vai dar igual. Por quê? Porque isso não interessa. Por exemplo, se eu tenho esse plano, ou se eu tivesse um elipsoide dessa maneira aqui também, como eu tinha desenhado antes, e o campo entrando também assim, tudo que entrou de um lado vai sair do outro. Aí é exatamente igual um do lado do outro, né? Mas agora, se eu tenho um lado esférico assim e outro assim, ou esse paraboloide assim, com um plano, é sempre o mesmo. Então, se entrou de um lado, tem que sair do outro. Não interessa se essa contribuição aqui vai mudar, porque o ângulo está mudando. Se você somar todas essas contribuições aqui, vai dar igual a menos essas aqui. E se você tem um cubo, por exemplo, que até tem um exercício resolvido do cubo, que é o mais fácil de visualizar. Então, se você tem um cubo, é o mais simples possível de você ver isso. Então, se entrou desse lado aqui, vai sair aqui. Nessa superfície, eles são paralelos, então é zero. Aqui nessa também. Então, 4 lados do cubo aqui dá zero, só vai importar o que entra aqui e o que sai aqui. E assim por diante. Uma esfera simétrica, bonitinha, também. Entrou aqui, saiu aqui. Aqui é paralelo. Se entrou aqui, saiu aqui.
E assim por diante, entendeu? Então, sempre se entra de um lado, sai do outro. Mesma componente da linha de campo. O que vai nos trazer um fluxo que é zero. Por que não parece tão simples aqui? Porque veja que a área desse elipsoide é muito maior que a área desse círculo. Então, isso é compensado justamente por esses produtos entre o campo e o elemento de área. Então, assim, você vai ter, digamos, uma área muito maior, mas a contribuição do campo em cada ponto muito menor, porque você vai estar multiplicando pelo cosseno de θ, que no fim das contas vai levar exatamente ao mesmo desse círculo aqui. Lucas, um peão, por exemplo. Algo parecido com peão, isso aqui, digamos, né? Um peão é um pouquinho diferente, né? Você tem algo assim, né? Peão aqui, uma pontinha. Exato, um peão, se tivesse um campo elétrico aqui nessa direção, também a gente ia ter o que entra, sai, basicamente. A superfície gaussiana ela não faz nada com o campo, ela não interage com o campo. Então o que entra de um lado tem que sair do outro. Aqui a gente, digamos, vamos pensar, a gente tem uma seção de choque aqui. Então, não choque, mas que não tem interação. Né? Mas, basicamente, essa área de cima aqui vai ser dada por toda essa geometria, e essa área é bem maior do outro lado. Mas aí também compensa a questão da normal da superfície, o produto é normal da superfície com o campo elétrico. E no fim as contribuições acabam sendo iguais. Então, do ponto de vista geométrico, a gente sempre vai lidar com as projeções. Isso, lembrando do que eu mostrei aqui para vocês, nesse exercício. Então, aqui se eu tenho esse campo elétrico nessa direção, e vamos fazer uma rampa assim mesmo. Okay? Então, eu quero calcular o fluxo nesse plano aqui. Se o meu campo elétrico está aqui, basicamente eu pego essa projeção aqui, que é perpendicular ao meu campo elétrico, e uso essa área, a linha aqui, ao invés dessa área aqui. Que no fim das contas é você fazer o EA cosseno de θ, ok? Então, basicamente, o que eu estou fazendo lá para o elipsoide não é nada diferente disso aqui, só que lá é uma superfície geométrica mais complicada. Então, eu imagino que entra aqui, vai sair aqui. Que entra aqui, vai sair aqui. E o que entra aqui, vai sair aqui. Então, aqui a área é maior, mas a gente tem aqui um cosseno de θ é sempre o mesmo, porque o ângulo não muda, né? Então, a gente vamos dizer um θ aqui. Então, na verdade, os tetas vão ser esses, né? Porque aqui a gente vai ter a normal da superfície sempre para cá. E aqui o campo elétrico. E aqui a gente tem o θ. Então, basicamente, uma coisa compensa a outra. Tá entendido, então, Lucas? A física é linda. Bom, eu acho a física linda, né? Afinal, eu sou físico, mas não é todo mundo que acha, né? É linda, mas não é tão fácil assim a gente explicar a natureza. Às vezes, a gente passa maus bocados. Mais alguma dúvida, pessoal? De nada, Lucas. Bom, gente, mais dúvidas? Se não, vou encerrando a aula por aqui. Caterina, as questões de prova desse final de semana será algo desse jeito, né, professor? Na verdade, eu nem tenho acesso ainda a todas as questões, viu, Caterina? É difícil eu te dar uma resposta com muita certeza, mas a ideia é que estejam no mesmo nível, ok? Que não estejam muito distante do que está nas listas de revisão, do que está nas listas de estudo e o que a gente tem feito em aula. Então, se ficar longe desse nível, reclamem, ok? Porque daí na próxima prova os professores têm que repensar. Se muitos alunos reclamarem, a gente tem que reagir.
Beatriz, a gente vai receber orientações como vai funcionar a prova? A princípio, eu acho que as orientações estão dadas, né? Porque é aquela história, tem uma janela de 72 horas e vocês começam a fazer a prova, vocês têm 2 horas para resolver. A não ser quem tem necessidades especiais, que aí a gente recebe e-mail da Pró-Reitoria da PROAP e já dá mais tempo para esses alunos fazerem a prova, ok? E fora isso, é isso. 72 horas de janela e vocês têm 2 horas para resolver no momento que começou. Resolve a prova, se eu não me engano, vão ser 2 questões apenas. Resolve no papel, tira foto ou escaneia, anexa e manda. Aí depois disso, fecha o período e depois as notas são divulgadas não imediatamente, mas obviamente a gente tem que conferir as provas, né? E, e é isso. Então, vai ser ainda múltipla escolha, ok? Você vai ter que escolher uma alternativazinha, mas a gente vai conferir o texto escrito para saber se está tudo de acordo com a múltipla escolha, né? E fora isso não tem, então não é muito diferente de você resolver a lista de revisão, a não ser que você tem que anexar o PDF da solução, diferente da lista de revisão. E se tiver algum problema de internet que caiu no meio, ou o Moodle caiu no meio, como aconteceu no último final de semana, aí a gente dá mais tempo, ok? Mas aí você manda e-mail e a gente reabre a prova para você. Reabrir a prova significa que pode até cair novas questões, porque as questões mudam de acordo com o tempo. Faz parte da neurose dos professores da universidade com cola. Não compartilho muito, mas, bom, é o que temos. Ok, pessoal? Fiquem à vontade para perguntar. Se quiser perguntar por voz também. Bom, então vou parar a gravação. Se alguém quiser fazer perguntar.